Muito boa tarde, Moreiras, ouvintes que nos acompanham. Falamos ao vivo, direto da Rádio Manhuaçu, AM 110, e também no Facebook, através da nossa live, no jornal Tribuna do Leste. E começamos mais uma edição do Ronda 710, direto da 6ª Delegacia Regional de Polícia Civil, Moreira. E para conversar conosco hoje, a gente recebe a doutora Alexandra Gonçalves de Oliveira, que vai falar sobre os crimes de estelionato e dicas também para a população a respeito desse crime. Doutora Alexandre, obrigado pela participação, uma boa tarde para você. Boa tarde, Danilo. Eu que agradeço, a participação. E o nosso objetivo é esse, esclarecer a população, e nesse momento é uma grande oportunidade da gente falar sobre os golpes que mais acontecem, e orientar a população para evitar cair nesse tipo de golpe. Muito bem, doutora. Tem aumentado significativamente o número de crimes de estelionato na região. A Delegacia de Crimes contra o Patrimônio, ela recebe denúncias com frequência e algumas modalidades têm se destacado mais? Sim, a gente observou que o crime de estelionato teve um aumento aí praticamente de 500%. No ano passado, de janeiro a junho, nós tivemos 9 ocorrências do estelionato por meio eletrônico, que é aquele pela internet ou SMS. E esse ano nós já tivemos 48. Então foi um aumento assim, de mais de 500%. E a gente tem sim, alguns crimes que ocorrem com mais frequência. Por exemplo, com a pandemia, como muitas pessoas estão ficando em casa e usando os seus computadores, as compras virtuais aumentaram e com isso os golpes. Muitas pessoas estão fazendo compra, não recebem o produto, ou tem o golpe do envelope vazio. As pessoas mandam o comprovante do depósito, mas o depósito não foi feito. Nós temos uma outra modalidade de crime que acontece muito aqui, que é o intermediador de venda. Como que acontece esse golpe? Uma pessoa anuncia um veículo e aí o golpista, ele está atento a essa movimentação das pessoas pela internet, ele vive disso, ele está sempre observando. Então, nesse caso do intermediador de venda, o golpista, quando ele acha o anúncio na internet, o que ele faz? Ele entra em contato com o vendedor, fala para ele que tem interesse em comprar o bem, ou que ele tem alguém que quer comprar esse bem, pede essa pessoa para retirar o bem do site e ele passa a anunciar esse bem por um valor bem mais baixo. Apareceu alguém, um comprador, ele faz uma forma desse vendedor com esse comprador fazer contato. E ele sempre inventa uma história, tanto para quem está vendendo o bem, quanto para quem está comprando. Às vezes ele fala que é um parente, às vezes ele fala que ele tem uma dívida para receber com outro e com a compra desse carro ele vai receber. E pede ao comprador, mas ele marca um encontro para um mostrar o bem para o outro e pede para eles não falarem nada. Então você vê como que a gente tem que ficar atento. Aí o vendedor encontra com o possível comprador, através desse intermediador, não comenta, não fala nada, aí ele já fornece uma conta para a pessoa fazer o depósito, a pessoa faz o depósito, e o que acontece? Depois que faz o depósito, aí ele já, para gerar veridicidade a venda, ele já fala para as pessoas ir para o cartório, fazer a transferência do bem, a pessoa faz a transferência, muitas vezes faz até a tradição do bem, entrega o bem para outra pessoa, só com o comprovante de depósito, e depois eles confirmam que os dois caíram num golpe. Então, o que eu sugiro para as pessoas neste caso? Não guarda esse segredo não, compartilha isso, fala para o vendedor, mas o comprador, conversar. Tem um terceiro aqui no nosso meio contando essa historinha, que quer quitar uma dívida,
ou que está comprando isso para dar para o empregado. Ele é seu irmão mesmo, essa história existe, ele deu uma conta aqui para eu fazer o depósito. Eu vejo que essa conta não é sua, não faz o depósito. Indagar a pessoa justamente para ela descobrir se está caindo num golpe, né, doutora? Sim, não guardar esse segredo, não. Forneceu a conta, vamos supor, você está comprando o veículo, um exemplo, do José. Aí esse intermediador forneceu para você uma conta. Você pode jogar no Google, vamos supor, a agência 4363, isso é um exemplo da Caixa Econômica Federal. Vai no Google e joga lá onde fica a agência 4363 da Caixa. Ah, fica lá em Goiás. Porque geralmente a conta do laranja que eles fornecem para a pessoa fazer o depósito é Goiás, é Mato Grosso do Sul, é Brasília, é estado bem distante. Aí você está comprando um bem de uma pessoa daqui. Tem um terceiro intermediando essa venda. E você vai fazer um depósito numa conta de uma pessoa lá em Brasília? Tem algo estranho, né? São cuidados que a pessoa tem que tomar. E o que acontece? O golpista ele tem uma lábia tão boa que as pessoas só percebem que é golpe depois que já depositou, já fez a transferência, em alguns casos já até entregou o veículo. Eu tive um caso essa semana que o intermediador falou que era cunhado do vendedor e pediu para ele confirmar essa história para o comprador. Aí o vendedor realmente confirmou essa história. Depois, o comprador e o vendedor foram vítimas e ainda fica um desconfiando do outro. Ele ainda deixa uma briga entre o... Além de ter aplicado um golpe nos dois, ele ainda deixa os dois brigando. Então, a confusão ainda foi generalizada. Porque um fica desconfiando do outro. Poxa, mas você confirmou comigo. Você falou, eu perguntei para você, você falou que era cunhado dele, confirmou que a esposa tinha um nome tal. E assim a gente tem muitos casos desse golpe do intermediador de venda aqui em Manhuaçu. Doutora, você falou sobre crimes virtuais, os crimes cibernéticos, eles têm aumentado bastante e chamado também a atenção das autoridades, né? E-mail que a pessoa recebe contendo links suspeitos, link através do SMS e também o WhatsApp, que é uma ferramenta hoje muito utilizada por estelionatários, né? Então, essas questão de grupos, né? Grupos familiares, é o meio propício, porque ele tem idosos, às vezes tem criança. O que eu sugiro para as pessoas, não saiam clicando em links que aparecem, né? Com essa pandemia agora tiveram muitos golpes falando que estava vendendo álcool gel, máscara, oferecendo teste de coronavírus, falando que você tinha tido contato com pessoa suspeita para você clicar naquele link e confirmar. Gente, isso tudo é vírus, não clica, né? Não sai clicando em tudo que você recebe por e-mail, pelo WhatsApp, porque isso eles querem roubar seus dados, sequestrar seus dados. O teste do coronavírus pede até o CPF da pessoa. Sim, pede o CPF, carteira de identidade, nome completo. E aí eles sequestram os dados das pessoas, aí sim eles fazem compra, aí sim eles abrem empresa, criam cartões de crédito, né? Aí sim a pessoa tem um grande prejuízo. A Delegacia de Manhuaçu vem trabalhando firme para evitar esse tipo de crime. Doutor, você falou a respeito da pandemia do coronavírus. Muitas pessoas têm utilizado a questão do auxílio emergencial. Tivemos caso em Reduto, tivemos caso hoje em Pedra Feliz, envolvendo esse tipo de crime. Às vezes a pessoa não repassa o auxílio emergencial para pessoas que não entendem como funciona o programa, né, doutora? Acontece o seguinte, costuma eles mandar, o golpista mandar mensagem pelo SMS, né? Falando para clicar lá naquele link que a pessoa tem direito ao auxílio, e a pessoa clica no link e aí eles sequestram esses dados. E aí o que eu falei, abre cartão, cria contas, empresas, né, cartões de crédito, ou tem casos também, que foi o caso de Reduto, que a pessoa conhecia as vítimas, né, pegou os dados dessas vítimas, fez o cadastro e recebeu o seguro e não repassou para as vítimas.
E também tem um caso de Espera Feliz também, que foi meio parecido com isso, né? Sim, tem um Espera Feliz, né? Que aí está a investigação com a delegacia de lá. Realmente eu não estou por dentro do caso de lá. Doutora, e as pirâmides, ela também envolvem, pessoas utilizam desse mecanismo para fazer do estelionato? Pirâmides. A gente tem uma investigação aqui, né? Até de uma quantia alta. Não são muitos os casos aqui na região, mas a gente tem. E o que eu sugiro às pessoas? Desconfiem de lucros altíssimos. Mas se nas aplicações aí, vamos supor, o fundo de renda fixa, eu acredito que nenhum deles paga 10% ao ano. Pelo que eu sei, assim, nenhum deles. Aí, de repente, você tem uma aplicação financeira que te oferece 15, 50, eu já vi que tem casos... Fora da realidade, né? Fora da realidade. A pessoa tem que desconfiar, ninguém vai pagar isso. Né? Não existe. Se as instituições financeiras, que são fortes, né, que são os bancos, não estão pagando isso, como que um particular vai pagar? A pessoa já tem que desconfiar, já tem que ligar, né, uma luz vermelha e olha, isso é golpe. Não vai aplicando o seu dinheiro, o seu patrimônio nesse tipo de investimento. Pesquisa, busca informações, né, no site, pesquisa o endereço eletrônico. Geralmente eles costumam ter erro. Então são cuidados que a pessoa tem que tomar. Da mesma forma que a internet é utilizada para agredir, para atrapalhar as pessoas por conta dos estelionatários, ela também serve justamente para desmascarar esses criminosos, né, doutor? Sim, as pessoas têm que... o que eu falei, né? São vários cuidados que as pessoas têm que ter. Por exemplo, essa questão de fazer transferência. Olha, procura. Hoje você joga no Google lá onde fica a agência tal. Ela vai te falar. Você vai, comprou e a pessoa pagou com depósito, já te mostra o depósito e você já transfere o bem. Não, gente, espera compensar. Enquanto o dinheiro não estiver na conta, não entrega o bem. Ah, mas eu preciso, vamos fazer... Aí vocês já podem desconfiar que é um golpe. Falando tudo bem, mas enquanto o dinheiro não estiver na conta, eu não entrego o meu bem. Doutora, na maioria dos casos do estelionato consumado, um fato determinante, a oferta do produto tem valor muito abaixo do mercado. Isso acontece muito, né? A pessoa começa a pesquisar um bem que ela quer comprar e nas lojas oficiais está um preço, né, vamos supor, R$1.000 e em outras está 500. Isso aí já é um motivo para ela desconfiar. Por que esse bem está tão abaixo assim do valor? Né? Pode ser um golpe. Ela tem que prestar atenção nisso. E os criminosos também utilizam a boa lábia, a boa comunicação, também fora do mundo virtual, às vezes na porta de banco, utilizam a comunicação de forma mais apurada para também realizar o estelionato, né? O estelionatário, ele tem essa característica de ser educado, de ser polido, de ter uma boa comunicação, né? Por exemplo, o golpe do bilhete premiado. Vem um simples se fazendo de coitadinho, fala daquele bilhete que ele... Nossa, eu não posso ir lá receber. Aí já aparece um outro todo bem vestido. Nossa, eu ouvi a conversa, eu posso ajudar? Então, ele tem essa característica, ele não chega agressivo, ele chega educado, né? Chega atraindo mesmo, seduzindo a vítima com conversa. Doutora, nesse mês de junho, 2 pessoas foram presas aqui na agência do Banco Central do Banco do Itaú, no centro de Manhuaçu, acusado de aplicar um estelionato chamado estorno falso. Para quem está nos acompanhando, às vezes não conhece esse tipo de crime. No que ele consiste? O estorno falso é o seguinte, é uma associação criminosa, né? Um vai na boca do caixa, faz um depósito e o outro golpista já saca o dinheiro em outro local imediatamente. O que depositou retorna na boca do caixa e fala, olha, eu errei no depósito, eu preciso estorná-lo. Ele estorna
E quando o banco vai ver, foi aplicado um golpe na instituição financeira. Foi o que aconteceu com esses golpistas. Eles aplicaram um golpe, né, em Ubaporanga, acho que de 15 mil, e já ia aplicar aqui em Manhuaçu quando eles foram presos. Uma ação rápida da polícia que consistiu na prisão desses indivíduos. Em maio também, a Polícia Civil também realizou operação policial para cumprimento de mandado judicial expedido para apreensão de veículo obtido mediante fraude aqui em Manhuaçu. Como ocorreram essas diligências, doutora? A gente tem aqui em Manhuaçu um estelionatário, né, que aplicou aí vários golpes. Ele vive de golpes, ele aplica golpes aí. Se ele estiver solto todos os dias, ele está preso agora, em virtude de mandado de prisão preventiva, de investigação nossa, da falsificação e defraudação. Como que ele aplica o golpe? Ele fica observando os sites, OLX, Facebook, né? Ele vê um veículo anunciado, ele faz contato com a pessoa, fala que tem interesse, pede a pessoa para levar o bem na casa dele, você vê a pessoa leva o bem na casa dele. Aí ele fala, nossa, gostei, vou comprar, tá aqui, já deixa o bem comigo que eu já vou transferir. E aí ele começa a apresentar depósitos falsos. Nisso ele já passa, lá pelo terceiro, aí a vítima espera, não, faz contato com ele, aí ele já começa a fazer contato com a pessoa só pelo WhatsApp. Aí lá pela terceira vez que ele manda o depósito, que vê que é falso, que é o golpe do envelope vazio, aí ele já fala para a pessoa, olha, o seu carro estragou, eu fiz um conserto nele, vamos supor, 2 mil, 3 mil, você precisa me pagar esse valor para eu devolver o bem. Mas, na verdade, o bem já não está com ele já passou esse bem para a terceira pessoa. Então, a gente fez a primeira investigação, recuperamos o veículo e com isso começaram a aparecer mais vítimas. Já apareceram 4 vítimas. Né? E hoje nós apreendemos mais um veículo que esse mesmo estelionatário aplicou o golpe. O mesmo veículo, um Fiat Uno, né? Um Fiat Uno. E como ocorreram essas diligências, doutor? Então, foi uma pessoa que depois que a gente... No primeiro caso a gente pediu a prisão preventiva dele, aí ele apareceu nas redes sociais, aí foi só aparecendo vítimas. Aí o segundo caso que a gente prendeu ele, apareceu essa vítima de hoje, que relatou a mesma história. Anunciou o veículo, aí ele apareceu, a pessoa levou o veículo para ele, e ele começou a apresentar depósitos falsos, e aí a gente achou esse carro em Durandé. Doutora, para a gente finalizar, nosso tempo está acabando. As pessoas que forem lesadas por estelionatários, procurar a Polícia Civil imediatamente? Imediatamente, fazer a ocorrência, né? O boletim de ocorrência é muito importante que a pessoa registre o boletim de ocorrência, né? E o crime de estelionato agora com o pacote anticrimes passou a ser condicionado à representação. Então a gente pede às pessoas, né, naqueles casos que elas quiserem providência, para elas comparecer à delegacia, né, e formalizar a representação e noticiar o fato para a gente. Isso é importante para nós, para a nossa estatística, né, para a gente saber quantos crimes, de qual natureza. Obrigado, doutor Alexandre, pela participação, e a gente volta numa breve edição do Ronda 70 e também entrevistando você e os outros delegados aqui. Muito obrigado pela participação. Danilo, eu que agradeço. Dá tempo de falar da clonagem do WhatsApp? Dá tempo? Coisa rápida, sim. Então, outro golpe que acontece muito da clonagem do WhatsApp, né? A pessoa anuncia algum bem e aí alguém manda uma mensagem falando que é daquele site e que ela precisa validar manda uma mensagem pelo SMS, particular, geralmente de 6 números, e fala que ele precisa validar aquele anúncio. E aí ele pega dados da pessoa, né? Pega CPF, nome completo, identidade, e aí ele já sequestra o WhatsApp da pessoa. Então, a pessoa não passar esse código que foi enviado via SMS para quando alguém ligar com esse enredo, com essa historinha, não passar esse código. E uma dica, né, para as pessoas blindarem seus telefones celulares.
Ela vai lá em WhatsApp, em configurações, ajustes, depois ela vai em conta e confirmar em 2 etapas e ela gera uma senha de 6 dígitos. Então ela blinda o celular dela para não cair nesse golpe da clonagem do WhatsApp. Obrigado, doutor Alexandre Gonçalves. É isso aí, Moreira, ouvintes do Sintonia da Tarde, quem está nos acompanhando através da live do Facebook. Falamos ao vivo aqui da 6ª Delegacia Regional de Polícia Civil a respeito de estelionato. É um assunto muito longo, é um tema que deve ser abordado e a gente vai estar abordando dentro dos nossos canais de informação. Com imagens de João Pedro, repórter Danilo Alves.